Amém, irmãos. Boa noite mais uma vez. Graça e paz. A gente vai estar dando continuidade à nossa série de mensagens sobre os artigos da Confissão Belga. Amém? Hoje a gente vai tratar o artigo 17, que é intitulado da seguinte forma: O Salvador prometido por Deus. Amém? E para poder tratar sobre esse artigo 17, intitulado o Salvador prometido por Deus, a gente vai tratar no texto no Evangelho de João, capítulo 12. João, capítulo 12. A gente vai fazer a leitura a partir do verso 20 até o 26. Todos acharam? O Evangelho de João, capítulo 12, dos versos 20 ao 26, diz o seguinte: Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos disseram a Jesus. Jesus respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o Pai o honrará. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Jesus, fala através da tua mensagem, Pai, que as tuas escrituras elas possam revelar da forma mais perfeita possível que, de fato, o Senhor é o Salvador prometido para nós, para nos redimir, para justificar o nosso pecado, para justificar as nossas transgressões. Que, de fato, a tua mensagem possa ser disseminada nos nossos corações para que a gente possa dar frutos que permaneçam no teu reino, Pai. Em nome de Jesus, independente de mim, independente da minha fragilidade, que a tua mensagem ela possa ser pregada, Senhor. Glorifico o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse momento já era quase chegada a data da Páscoa, uma data muito importante dentro do calendário judaico, que fala sobre a libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio e também fala do livramento do povo de Israel da morte, do anjo da morte que é enviado no Egito para ceifar a vida dos primogênitos das famílias, através do sangue do cordeiro que é morto, e aquele sangue é pintado nos umbrais das casas, e assim eles são libertos. Basicamente, quando Jesus ele se dirige a Jerusalém, ele está querendo afirmar de forma direta que ele é o verdadeiro cordeiro, que nos livra da verdadeira morte eterna, que nos livra do cativeiro pecaminoso, que nos livra da escravidão do pecado. Então ele se dirige para Jerusalém e um grande alvoroço espera Jesus na entrada da cidade, porque muito possivelmente quando Jesus ele estava chegando em Jerusalém, já havia chegado notícia de que no caminho em Betânia ele havia ressuscitado o seu amigo Lázaro, e muito possivelmente também acompanhando várias notícias que acompanhavam Jesus na sua caminhada de sinais, prodígios e maravilhas. Então as pessoas aguardaram Jesus na entrada da cidade de Jerusalém com ramos de palmeira ao som de Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Foi assim que Jesus ele chega na cidade de Jerusalém, sentado num jumentinho, para poder cumprir a profecia do profeta Zacarias. E ao passo que uma grande multidão aguardava Jesus, também havia aqueles que conspiravam contra ele.
os judeus, principalmente a casta religiosa da liderança dos saduceus, dos fariseus. Mas é interessante que quando o texto ele começa em João capítulo 12, a partir do verso 20, a atenção ela sai dos judeus e passa a ser colocada em gentios, especificamente em gregos que estão indo para Jerusalém para poder adorar a Deus. Era muito comum isso acontecer naquele tempo, e esses gentios que iam até Jerusalém para poder adorar a Deus, eles não eram necessariamente judeus, conversos ao judaísmo, eles também não eram gregos helênicos, ou seja, aqueles que viviam sob a perspectiva da filosofia grega, mas eles eram chamados da seguinte forma, que era muito comum na antiguidade, que era prosélitos, ou seja, pessoas que em algum nível entendiam que existia somente um Deus. Então, esses gentios, principalmente na Páscoa e nas festas religiosas, eles iam até Jerusalém para adorar a Deus. Inclusive, no templo, existia um lugar separado, no lugar externo do templo, chamado Pátio dos Gentios, que era reservado justamente para essas pessoas adorarem a Deus. Mas eles não poderiam ir além desse pátio, porque ele era somente reservado para aquele grupo de pessoas, prosélitos. Mas é interessante que no caminho para Jerusalém, eles queriam ver Jesus. Eles queriam ver Jesus. E pelo que a gente percebe aqui na palavra, esse ver não significa simplesmente pegar aqui e ver o reverendo, né? Eles queriam conhecer Jesus, porque se eles quisessem apenas ver, eles viam através da multidão, enquanto ele passava, enquanto ele ensinava, enquanto ele operava os seus sinais, eles poderiam ver. Mas quando eles se dirigem para Filipe, o apóstolo, não o evangelista, eles pedem para poder ver Jesus, conhecer Jesus, estabelecer um relacionamento com Jesus, porque muito possivelmente eles não tiveram coragem de ir até Jesus diretamente para estabelecer um diálogo. Então eles vão até os apóstolos, falam com Filipe e posteriormente André, e os dois apresentam os gregos para Jesus. Mas é interessante que quando Jesus ele bate de frente ali com aqueles gregos, os gregos eles não receberam aquilo que eles esperavam, que era basicamente um diálogo, um bate-papo talvez, uma entrevista. Jesus, na verdade, responde àqueles gregos aquilo que a situação naquele momento pedia. A pergunta daqueles gregos diante de Jesus, o desejo daqueles gregos de ver Jesus evidenciava um momento histórico no plano redentor de Jesus Cristo na história da humanidade. E Jesus ele fala que esse tempo é o seguinte: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ou seja, aqueles gregos se apresentando ali para Jesus naquele momento, evidenciava que havia chegado o tempo. Na mesma medida que os judeus rejeitaram Jesus com a sua arrogância, com o seu exclusivismo, porque eles eram cheios de si mesmo, os gentios clamavam e queriam estar perto de Jesus. E aquilo dentro do itinerário de redenção significava que chegou o momento. Chegou a hora do Filho ser glorificado. E Jesus, naquele momento, explicita duas situações importantes para a gente. Em primeiro lugar, a arrogância, a religiosidade, a necessidade de sermos cheios de si mesmo, nos coloca aquém do propósito de Deus. Nos coloca aquém do itinerário eterno do plano de Jesus Cristo. O Messias ele estava do lado o tempo todo dos judeus, operando sinais, ensinando, fazendo uma série de maravilhas, mas eles estavam completamente alheios de quem Jesus era. Tudo isso por conta da sua religiosidade, do seu orgulho, da sua arrogância. Mas nessa mesma medida nós também percebemos que o fato de que chegou o tempo, o fato de que chegou a hora, também evidencia que a prole de Jesus é universal.
Aqueles gregos representavam povos de todas as nações, etnias, línguas, representados ali no tempo da glorificação de Jesus. E é interessante, irmãos, porque nós também nos deixamos levar muitas vezes pela religiosidade ainda no século 21, através da igreja. E essa religiosidade, muitas vezes, faz a gente evidenciar na nossa espiritualidade uma relação despretensiosa e indiferente com os judeus, com os gentios e gregos do século 21, com as pessoas que estão à margem da sociedade e não fazem parte da nossa subcultura evangélica. Então, na mesma medida que nós estamos aquém do propósito de Deus, quando a gente se coloca dessa forma, a gente também se coloca aquém das pessoas que precisam do Evangelho. E, para exemplificar isso que eu estou falando, eu queria contar um exemplo, uma história de uma menina chamada Inocência. Essa é uma história real que eu tirei de um livro chamado Igrejas em Lugares Difíceis, de um missionário e pastor chamado Mes McConnell. Ele fala que ele foi no Brasil, numa região muito pobre do Nordeste, e ele conheceu na rua uma menina chamada Inocência, de apenas 13 anos. Ela foi abandonada pelos pais com 5, ela se prostituía para poder se manter desde muito novinha. A arcada dentária dela estava toda deteriorada, sem alguns dentes. Ela cheirava 10 sacos de cola por semana, e ela não tinha o movimento do braço direito, porque ela brigava tanto na rua que ela fazia isso porque precisava sobreviver. Então, esse missionário chamado Mes McConnell, ele prega o evangelho para essa menina. Ela se arrepende e ela decide viver para Jesus. E Mes McConnell, ele também decide caminhar com ela, acompanhar o processo dela. Mas, no determinado momento, a Inocência, ela some. Ela fica alguns dias sem aparecer e o Mes, ele fica extremamente preocupado com a situação e com a integridade de Inocência. Até que um dia, depois de algum tempo, ele encontra Inocência semiconsciente no chão com um saco de cola do lado dela. Então ele pega Inocência, leva para o abrigo, dá um banho nela, dá comida para ela, e quando ela recobra a consciência, ela abre um sorriso de orelha a orelha. Ela diz que Jesus é real, que Jesus é genuíno na vida dela porque está mudando a vida dela. E o missionário, ele fica desconcertado tentando entender o que está acontecendo. E ele fala, por que Jesus é real na sua vida? Aí ela, toda sorridente, eufórica, diz, porque nos últimos dias, ao invés de 10 sacos de cola, eu cheirei 4 sacos de cola. Porque no dia anterior, eu recusei um cliente que queria o meu serviço de prostituição. E na mesma medida que Inocência, ela fica orgulhosa com seus feitos, Mes McConnell, ele fica humilhado. Porque ele imaginava que Inocência era um produto final da conversão dela. Só que no Evangelho isso não existe. O evangelismo, a pregação do Evangelho, ela demanda tempo, relacionamento, intimidade. E muitas vezes nossa atitude religiosa faz a gente achar que as pessoas têm que ser um produto final daquilo que a gente imagina que ela deveria ser. E a gente está pouco preocupado se a gente tem que caminhar ou não com as pessoas. Porque no final das contas a gente acha que a gente é um produto final da conversão de Deus. A gente se acha muito bom. E a gente se acha tão bom que a gente cria um grupo exclusivista, uma subcultura evangélica, onde a gente fala o nosso crentez, onde a gente fala os nossos dialetos, varão, vaso. Mas Jesus, ele não nos chama para criar outra cultura. Jesus nos chama para se inserir na cultura e redimir ela. Jesus nos chama para isso. E toda vez que nós nos aprisionamos dentro da cultura evangélica,
que nos coloca indiferente com as pessoas do lado de fora, nós deixamos de perceber que 4 sacos de cola para a inocência é um avanço e a mão de Deus na vida dela. Somente quando nós nos inserimos na sociedade para pregar o evangelho, redimir a cultura e nos familiarizarmos com a vida das pessoas, é que nós conseguimos perceber que 4 sacos de cola representam um avanço. Que não se prostituir durante um dia revela um avanço. Mas toda vez que nós nos aprisionamos nessa cultura evangélica, gospel, que nos desconecta da sociedade, nós achamos que cheirar 4 sacos de cola continua sendo uma profanação. E esse é o chamado de Jesus para nós como igreja. Jesus, ele nos chamou para sermos redimidos pelo teu evangelho, mas não só sermos redimidos pelo seu evangelho, mas para levar a sua palavra para a sociedade. Porque a sua prole, como diz aqui em Isaías 53, eu vou abrir aqui bem rapidinho aqui para a gente ler junto aqui. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele diz o seguinte: embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole prolongar. A prole do Senhor é universal, irmãos. E à medida que nós nos inserimos na sociedade para pregar o evangelho e para redimir a cultura, nós não fazemos jus do plano que Deus confia às nossas vidas. Esse é o chamado de Cristo para nós. Quando aqueles gregos eles se dirigem para Jesus, aquilo evidencia que o momento da glorificação, a hora da glorificação de Jesus se estende à humanidade. E a gente precisa se colocar de forma familiar à realidade das pessoas, porque evangelismo demanda tempo, demanda relacionamento, demanda se derramar na vida do outro. Porque a menos que a gente não se derrame na vida do outro, a gente não vai pregar o evangelho de uma forma contextualizada na vida deles. A nossa mensagem do evangelho não vai atingir o coração delas, porque a gente sequer sabe quais são as demandas delas. Amém, irmãos? Então Jesus, ele diz para aqueles gregos que é chegada a hora da sua glorificação. E logo em seguida, no verso 24, ele diz o seguinte: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. O princípio que Jesus ele estabelece aqui para a realidade do Messias é que não existe colheita, não existe verdadeiro fruto espiritual se o Filho do Homem não morrer. Se ele não morrer, a semente vai ficar na terra, infrutífera, sozinha e sem fruto, sem colheita. É sobre Jesus é sobre ele mesmo que Jesus está falando. Sobre o ofício do Messias, sobre o ofício do nosso Salvador. Ele morre na cruz como oferta pela nossa culpa, para que a gente possa ser o alvo da sua colheita. Para que a gente possa ser o resultado dos seus frutos espirituais. Mas é interessante também, irmãos, que Jesus ele diz o seguinte: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Ou seja, Jesus ele faz um paralelismo aqui do dia da sua glorificação com o dia da sua morte. Então, basicamente, o que a gente compreende aqui, irmãos, que a morte e a ressurreição, eles não são eventos separados, que respectivamente representam derrota e vitória de Jesus. A morte de Jesus no Calvário representa a essência da sua glorificação. A morte de Jesus Cristo representa a glória de Deus. Então, morte e ressurreição
eles estão unidos inseparavelmente como um reflexo da glorificação do Filho do Homem. Morte e ressurreição revelam o plano eterno de Deus, que é glorificado através do seu sacrifício. E é interessante, irmãos, porque quando Jesus ele é levado para ser açoitado pelos romanos, quando ele carrega trôpego na Via Crucis, um lenho pesado nas costas, e é levado até o Calvário, aquilo ali representa a mais perfeita expressão do amor obstinado de Deus, da graciosa misericórdia de Deus, do serviço abnegado de Jesus Cristo. Então, desassociado da cruz, não existe serviço, não existe amor. O que sustenta o princípio do amor, o princípio do serviço, o princípio da misericórdia é a cruz. Por isso que o reverendo Hernandes Dias Lopes ele fala que a cruz é o verdadeiro magneto moral da humanidade. Nós só conseguimos servir, amar, agir de misericórdia de forma genuína quando a gente faz isso como um reflexo da cruz. Por isso que Jesus ele chega para os seus discípulos, pega uma toalha, enrola na sua cintura, pega um baldinho e começa a lavar os pés dos discípulos. E ele diz o seguinte para Pedro: olha, você não vai entender o que eu estou fazendo agora, mas vai chegar um momento em que você vai entender. Ou seja, Jesus ele serve ali, lavando os pés dos discípulos como se ele fosse um escravo, de forma abnegada. E ele diz para Pedro que no momento em que ele seria crucificado, no ápice do seu serviço sacrificial, eles entenderiam o que significa aquele serviço. Então, toda vez que nós amamos, toda vez que nós servimos de forma abnegada, toda vez que nós agimos de misericórdia com o nosso irmão, a gente torna real a mensagem que a gente prega, de cruz. Porque em Jesus, na cruz do Calvário, nós vemos a mais perfeita expressão de amor, misericórdia, graça e serviço. Por isso que toda vez que a sociedade reduz Jesus a um mero sábio, né, que prega a palavra de amor, de serviço, nossa, de serviço abnegado, é um grande guru, a gente reduz Jesus como um grão de trigo que não morre e que não tem validade nenhuma acerca daquilo que ele faz. Porque o que torna o serviço e o amor um princípio profundo é a cruz. Então, toda vez que nós lutamos pela ética, pela família, desconectado da cruz, a gente se transveste de legalismo barato. Toda vez que nós lutamos por igualdade, por compaixão, por empatia, desconectado da cruz, a gente se transveste de idealismo barato. Desconectado da cruz, o nosso amor ele não tem valia nenhuma. O que atrai Jesus às multidões é a cruz. Por isso que o apóstolo Paulo, estou falando bastante de Jesus, ele diz que os judeus eles procuram sinais, os gregos sabedoria, e ele se restringe a pregar Cristo crucificado. Porque esse é o poder do evangelho para transformar vidas. E o texto continua no verso 25 e 26, dizendo o seguinte: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo a conservará pela vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me. É interessante que quando a gente olha para o ofício do Messias, morrendo para dar uma colheita espiritual, a gente percebe que esse mesmo princípio é aplicado aos cristãos. Jesus ele morre para dar fruto espiritual de vida e nós morremos pela causa de Cristo. Por amor à causa de Cristo, nós morremos para os nossos próprios interesses. E fazemos ser disseminado os frutos de Cristo, não nosso,
mas o fruto de Cristo estabelecido na cruz. Então, basicamente, entender o ofício do Messias coloca o ofício da igreja na perspectiva correta. Quantos Messias a gente já não viu ao longo da história, né? Messias político, com a promessa de que a gente não vai ter mais problemas sociais. Um Messias que promete prosperidade, que vai acabar com os problemas da nossa vida material e financeira. O Messias até terapêutico agora nos últimos anos, né? Que serve para colocar a nossa autoestima para cima. Para poder adormecer, né, as nossas crises emocionais. Existe até o Messias científico, né, que vive na perspectiva de que a sociedade ela vai encontrar a verdadeira resposta através da ciência. Inclusive, hoje, quando eu estava indo para a igreja, um rapaz perguntou se a gente não iria para Marte. Eu falei assim, que história é essa, irmão? Porque ele falou que lá em Marte não vai ter mais corrupção, não vai ter mais nada. Eu falei assim, caraca, coloca a cabeça no lugar aí, varão. Mas o fato é que todos esses Messias são projeções das nossas paixões do coração. Porque nós amamos muito mais a vida do que a causa de Cristo, é que nós colocamos várias personificações de Messias que fazem mais apreço ao gosto do freguês. O Cristo que nós cremos é o Cristo que morreu na cruz. É o Cristo que entregou a sua vida em favor da nossa culpa. E toda vez que nós cremos nesse ofício, nós entendemos que na mesma medida que nós somos pecadores, nós somos completamente dependentes dele. E por isso, por amor a ele, nós vivemos a sua causa, que é disseminar os frutos que ele mesmo já estabeleceu na cruz. Então, basicamente, irmãos, nós somos resultado da colheita de Cristo. Todos nós somos resultados da colheita de Cristo na cruz. Na mesma medida que nós também somos agentes dessa colheita. Nós morremos pela causa do Evangelho e fazemos prosperar os frutos de Jesus na humanidade, na sociedade. Então, basicamente, a gente percebe que o ofício do Messias, ele está atrelado à sua prole universal. Jesus, ele morreu por muitos, de todas as nações, etnias, línguas, nações. E Jesus, ele morre para estabelecer esse plano, se colocando como oferta agradável, santa, perfeita diante de Deus, para poder pagar a nossa culpa, a nossa miserável culpa. E através desse sacrifício nós damos frutos provenientes do próprio ofício de Cristo. Nós trazemos, internalizamos na nossa vida o princípio de morte, para que a causa de Cristo ela seja enfatizada na nossa vida, porque nós amamos muito mais a causa do Evangelho do que os nossos próprios interesses. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo teu sacrifício, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso Salvador, Pai. O Senhor abriu um bom e perfeito caminho para o Pai, aonde nós podemos acessar, nos deleitar, nos relacionar contigo, Senhor. Obrigado. Obrigado, Pai, porque nós fazemos parte da sua causa eterna. Obrigado, Pai, porque a força da nossa vida está em coisas que não se perdem com o tempo. Obrigado, Jesus. Nós queremos te agradecer. Quebra o nosso coração, Pai, religioso, que não olha, Pai, além dos nossos limites.
da redoma, do castelo de marfim que nós criamos, que nos faz indiferente ao perdido, que nos faz indiferente às pessoas que perecem e dão passos largos para o inferno. Nos ajuda, Pai, que a mesma graça que nos arrebatou possa servir de estímulo para a gente pregar o Evangelho, possa servir de estímulo para a gente se compadecer pelo perdido. Quantas inocências não existem na humanidade? Quantas, Senhor? Mas nós te pedimos, Pai, que o teu sacrifício que um dia nos moveu, possa nos mover de novo. Perdão pela frieza do nosso coração, Pai. Perdão, Pai, porque nós tratamos a tua graça, a sua misericórdia que nos alcançou com tamanha frieza. Ressignifica, Pai, o teu plano no nosso coração. E estabelece, Pai, um novo na nossa vida. Um novo de intimidade, de poder no teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, Pai. Arrebata os nossos corações mais uma vez, Senhor. Nos tira da frieza geral, Pai. O Senhor continua o mesmo, nós sabemos. O Senhor continua no mesmo lugar, nós sabemos. Mas efetua em nós o querer, o realizar, os frutos e tudo aquilo que nós precisamos, Pai, para viver a tua causa. Em nome de Jesus, Pai. Esse é o clamor da tua igreja. Amém.